Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre sequências aqui no Excel e como que a gente pode utilizar sequências para automatizar tarefas no Excel e ganhar tempo com aquelas coisas chatas que a gente precisa fazer no dia a dia. A gente vai ver como fazer sequências simples, positivas e negativas, como fazer sequências utilizando meses, dias de semana, pulando finais de semana, por exemplo, como fazer sequência utilizando dias de semana, meses, anos, e ainda também sequências especiais, como por exemplo, você sempre quer retornar o primeiro e o último dia do mês, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, mesmo que um mês termine no dia 31, o outro no dia 28, o outro no dia 29, sei lá, tanto faz. O Excel é inteligente, então ele vai te ajudar com isso, criar a sequência que você precisa. Também conseguimos criar sequências envolvendo textos junto com números, criar sequências que se repetem, janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim por diante, criar blocos, de repetição. A gente vai ver como fazer soma cumulativa utilizando sequências, e também o que eu acho mais interessante fazer aqui no Excel, como criar sequências que crescem automaticamente à medida que a gente preenche uma lista. Olha só, ABC 1, 2, 3, Enter. Um novo número apareceu para mim. De novo, 1, 2, 3, ZXA, por exemplo, Enter. Dá para ver que esse novo número apareceu para mim referente ao novo item que eu adicionei na minha lista. Então vamos ver na prática como que a gente faz sequências aqui no Excel, seja utilizando função de sequência ou fazendo com a própria ferramenta interna do Excel de sequências. Vamos lá. Para começar com as sequências aqui no Excel, vamos começar do jeito mais simples possível, que é criar uma sequência normal, convencional. Então digamos que você tem uma lista no Excel, independente do que quer que seja, uma lista de produtos, de compras, de materiais, de cadastro de clientes. Você precisa criar uma lista numérica, uma identificação, uma sequência. E aí você pode começar, por exemplo, com o número 1, e depois o número 2, depois 3, 4 e assim por diante. Eu quero continuar essa sequência aqui, mas eu não quero ficar colocando números de forma manual. Então, eu posso muito bem selecionar estes números que eu já coloquei, no cantinho da célula, clicar, segurar e arrastar para baixo. Porque dessa forma o Excel consegue continuar a sequência para mim, ó, do 1 até o 25. Ah, mas eu quero mais do que 25. É só você clicar no cantinho e continuar arrastando a sequência para baixo. Ó. Você nem precisa selecionar toda a lista que você tem. Porque o Excel é inteligente. Então se você selecionar, por exemplo, só os 3 últimos números, clicar e arrastar para baixo, o Excel já entende a sequência que tem. Ó, 25, 26, 27. Ah, então o próximo é o quê? O 28, 29, 30, 31 e assim por diante. Mas também existem outras formas da gente fazer sequência no Excel. A sequência que eu quero criar aqui, por exemplo, vai ser começando no 100. E depois 150. E depois 200, 250. Então dá para perceber que começa no 100 e avança de 50 em 50. O Excel ele é bem inteligente e também consegue entender isso daqui. Então se eu selecionar estes números no cantinho da célula, segurar e arrastar para baixo, olha o que acontece. 250, 300, 350, 400. Está certinho da maneira que eu preciso. Agora deixa eu deletar esses números aqui e mostrar uma última sequência que dá para a gente fazer, que é a sequência negativa, por exemplo. Eu quero começar no número 0, tanto faz o número que você começar também, né? E aí eu quero ter menos 10, e depois menos 20, menos 30, então dá para ver que os números estão decrescendo. Ou ainda eu poderia fazer de um modo diferente. Eu quero começar no 100, e depois 99, 98, 97, tá tirando 1, concorda? Se eu selecionar tudo e arrastar para baixo, o Excel continua essa sequência negativa para mim. Você pode até usar números diferentes. 100, 90, 80, 70. Vamos selecionar e arrastar para baixo. Ó. O Excel continua a sequência. Ó. 100, 90, 80, 70, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante. Agora, outras formas da gente fazer sequência no Excel, e é uma das formas que eu mais gosto de utilizar na prática, é utilizando meses, dias da semana, datas e assim por diante. Então, digamos que você tem aí uma tabelinha e você precisa colocar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Imagina você ficar escrevendo isso de forma manual, de janeiro até dezembro. Não precisa. É só você escrever, ó, janeiro, Enter, clica no mês, no cantinho da célula, arrasta para baixo, porque o Excel finaliza para você. Fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. E o legal dessa sequência é que, se você tiver em dezembro, por exemplo, já começou lá em janeiro, foi até dezembro, e quiser fazer de novo, a partir de dezembro, é só você clicar e arrastar para baixo. Ó. O Excel continua de novo a sequência para você. Dá também para a gente fazer de modos diferentes.
Então eu quero começar, digamos, no mês de agosto. Se eu clicar e arrastar para baixo, o Excel ele continua a sequência a partir do mês que eu selecionei. Também dá para a gente fazer pulando meses. Então eu quero janeiro, fevereiro não quero, eu quero março. E aí depois vai ficar difícil de eu ficar pensando de cabeça. Então eu seleciono esses 2 meses aqui, clico, seguro e arrasto para baixo. Ó. Aí, ó, janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro. É isso aí, o Excel fez a sequência para mim, pulando os meses. Então funciona também, né? Agora se eu clicar em janeiro e arrastar para baixo, fica a sequência completa. Outra forma da gente criar os meses, que esse é bem legal também, você não precisa escrever o nome dos meses de forma completa. Você pode só colocar as 3 primeiras letras, como por exemplo, Jan, de janeiro. O Excel já entende que é janeiro. E se você arrastar para baixo isso daqui, ele continua a sequência para você, seguindo o mesmo padrão. Também dá para a gente fazer por dias da semana. E aí também pode ser muito importante para muita gente, né? A gente tem nos dias da semana, talvez comece no domingo, ou numa segunda-feira, enfim. É só você escrever o nome da semana, do dia da semana. E se você clicar e arrastar para baixo, o Excel continua a sequência para você, como a gente está vendo aqui. Também dá para a gente abreviar os dias da semana. Por exemplo, ao invés de escrever completo, colocamos apenas DOM, de dom, domingo. Clica, segura e arrasta para baixo, e o Excel continua a sequência. E lembrando, dá até para a gente misturar o jeito que a gente quer a sequência. Eu quero começar numa segunda-feira, terça-feira eu não quero, então eu vou pular para quarta-feira. E eu quero continuar essa sequência desse modo. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, terça-feira, ou seja, sempre pula um. Se eu clicar e arrastar para baixo, ó, é isso aí, ó, deu certo. Segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. E assim por diante, né? Você pode pular de 2 em 2, de 3 em 3. O Excel ele é bem inteligente. Então é só você mostrar para ele o que você quer fazer, clicar e arrastar para baixo. A gente também pode fazer várias coisas agora utilizando datas no Excel. Como, por exemplo, dias, datas completas. Ah, na minha planilha eu preciso colocar sempre o primeiro dia do mês. Enter. E aí eu preciso clicar e arrastar para baixo, né? Para ter todos os dias. Se você selecionar e arrastar para baixo, ó, o Excel ele continua de fazer a sequência para você. Até onde você precisar. É só clicar e arrastar. Isso funciona para qualquer data, qualquer mês, qualquer dia, qualquer ano. E aqui na direita a gente também pode utilizar um outro exemplo, dias da semana. Digamos que você não quer usar sábado e domingo na sua sequência. E eu sei que, aqui nesse caso, dia 1º de janeiro, eu acho que não é final de semana, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja, não faço ideia. Mas eu não quero colocar aqui de qualquer forma dias finais de semana. Eu quero remover os finais de semana. Eu também posso falar isso para o Excel. Então vamos novamente começar aqui, ó, no dia 1/1 de 2025. Enter. Deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo. A gente vai ter a mesma sequência anterior. Porém, se eu clicar agora nesse quadradinho aqui, eu posso escolher várias opções. Como, por exemplo, preencher dias. Não mudou nada porque já era o que foi feito. Se eu clicar de novo nesse quadradinho e selecionar preencher dias da semana, agora mudou, olha que interessante. Aqui eu vou ter 1, 2, tá igualzinho, tá vendo? 1, 2, 3, opa, não tem dia 4 e não tem dia 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que dia 4 e dia 5 foram finais de semana dessas duas datas, por isso que pulou. Pulou do dia 3 para o dia 6. E assim por diante. A gente vê que uma sequência acaba no dia 15, a outra no dia 21. E dá pra gente fazer mais coisas ainda. Dá pra, por exemplo, eu colocar os meses dia 1/1 de 2025 e na próxima célula eu quero o mês de fevereiro. Então dia 1/2 de 2025. Mas para não ficar escrevendo isso de forma manual, olha que interessante. Se eu clicar e arrastar para baixo isso daqui, usando de novo esse quadradinho, para que a gente possa mudar, ao invés de 1 em 1 dia, a gente pode clicar e selecionar preencher meses. Assim a gente vai ter sempre o primeiro dia de janeiro, e depois o primeiro dia de fevereiro, o primeiro dia de março e etc. Ah, mas agora eu quero o dia 15 ou o dia 7/1 de 2025. E depois o dia 7 de fevereiro de 2025. É muito simples. É só clicar e arrastar para baixo. Clica no quadradinho e muda para preencher meses. Dessa forma a gente sempre vai ter o dia 7 de cada um dos meses. Agora, aqui nos anos funciona da mesma forma. Eu quero começar no dia, vamos pensar aqui numa data, 10/1 de 2025, ou 2020, Enter. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, o que eu quero de sequência aqui agora? Eu quero sempre retornar o ano. Deixa eu clicar e então colocar anos.
veja que vai manter o dia que eu coloquei, vai manter o mês e só vai mudar o ano. 2020, 21, 22, 23 e etc. Também dá para a gente utilizar sequências muito interessantes, que isso daqui pode ser muito útil no seu dia a dia, como por exemplo, eu quero sempre ter o primeiro dia do mês, 1 de janeiro de 2025, e o último dia do mês, no caso 31 de 1 de 2025. Mas e fevereiro? Será que fevereiro, tudo bem, começa no dia 1º, mas será que vai até o dia 28? Ou será que vai até o dia 29? E o mês de março? Será que é dia 30 ou 31? Não lembro de cabeça. Então, para evitar erros de eu digitar coisas que não são corretas, eu posso utilizar a própria inteligência do Excel. Eu já coloquei aqui para ele, ó, dia 1º de janeiro e o dia último de janeiro, que é o dia 31. Agora, se eu clicar e arrastar para baixo, veja que parece que não funciona muito bem a sequência, né? Ele pulou direto para o dia 2 de março, faltou fevereiro, mas espera aí. Agora, se eu clicar aqui, ó, nesse quadradinho, eu quero preencher os meses, ou seja, 1 de janeiro, último dia de janeiro. Na próxima célula vai ser o quê? Vai mudar apenas os meses. Então, 1 de fevereiro, último dia de fevereiro. Preencher meses. Olha que legal. Agora a gente tem 1º de janeiro, último dia de janeiro. 1º dia de fevereiro, último dia de fevereiro. E aí responde a minha pergunta. É dia 28, então, fevereiro. Mas olha que legal. A gente sempre tem o dia 1º e o último dia do mês. Também dá para você usar com outros tipos de sequência. Ah, eu quero saber, por exemplo, eu quero fazer uma sequência com o dia 1º, com o dia 15 e com o dia 31. Ou seja, dia 1º e o último dia. E também fixar o dia 15. Você pode manter esse padrão, arrastar para baixo, e aí você coloca para preencher os meses, que você sempre vai ter esse padrão para todos os meses do ano. Outras coisas que dá para a gente fazer com sequências no Excel é utilizar, por exemplo, texto, palavras, letras com números. Igual esse exemplo que eu tenho aqui, ó, itens e também esses códigos, porque é muito comum a gente ter que fazer algo do tipo, né? Às vezes a gente tem um ID que começa assim, ó, ID 0001 e depois é ID 00002 e etc. Posso muito bem selecionar e arrastar para baixo, que o Excel ele entende a sequência, olha que legal. Dá até para a gente criar sequências diferentes. O primeiro ID, na verdade, ele começa no 100 e o segundo ele começa no 200. Ou seja, o terceiro tem que começar no 300. Então, se eu selecionar essa sequência e arrastar para baixo, o Excel também entende o que eu quero fazer. E eu posso utilizar com outros textos diferentes, como por exemplo, item A01. Se eu clicar e arrastar para baixo, o Excel continua para mim essa sequência do número, né? Aí, ó, A01, A02, A03 e etc. Então dá para a gente criar várias sequências diferentes. Eu também posso fazer número e texto. Aqui basicamente é a mesma coisa que eu fiz anteriormente, já mostrei os dois exemplos. Eu deixei duplicado aqui. Mas, enfim, vamos seguir aqui, ó. Criar e repetir sequências. Você não quer simplesmente criar uma sequência infinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Ou janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, janeiro, fevereiro. Não, você quer criar uma sequência pequenininha e repetir sempre essa mesma sequência. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, ó. Digamos que você queira janeiro, clica e arrasta para baixo, ó, até abril. E você quer manter essa sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril. E você quer colocar nas células de baixo também essa mesma sequência aqui. E depois de novo, e depois de novo. Ah, mas é muito simples. É só copiar e colar, copiar e colar. Mas chega uma hora que copiar e colar cansa, né? Então o que você pode fazer selecionou essa sequência aqui, arrasta para baixo. Ah, mas aí o Excel ele não entende, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Acabou minha sequência aqui. Então eu queria que repetir de novo, ó. Ele não está repetindo, ele está continuando os meses. Mas, lembra desse quadradinho aqui? Então, a gente usa ele. E aí você clica nele aqui e coloca copiar células. Aí o Excel ele vai fazer o quê? Ele vai copiar as 4 primeiras células de novo, e de novo, e de novo. E você pode fazer isso de modo infinito. É só arrastar para baixo. Além dessa sequência, você pode usar outras coisas também. Como, por exemplo, eu acho que aqui até fica mais fácil. Seria um exemplo assim, ó. Eu tenho maçã, kiwi e banana. Se eu selecionasse isso daqui e arrastasse para baixo, o Excel ele já entende, né? Ó, ele continua sempre a mesma sequência. Maçã, kiwi e banana, maçã, kiwi e banana. Só que às vezes quando a gente está utilizando números ou meses, não necessariamente isso acontece, né? Aqui eu também poderia utilizar números. Como exemplo, ó. Deixa eu deletar. Eu quero ter o número 100, o número 0, e ou melhor, 200 e 300. Se eu arrastar isso daqui para baixo, qual seria o próximo número que o Excel vai colocar? 400, concorda? Exatamente isso que aconteceu. Mas, como eu selecionei só essas 3 células e arrastei para baixo, eu tenho a opção de selecionar esse quadradinho. E eu quero colocar para repetir. Ou seja, 100, 200, 300.
100, 200, 300 e assim por diante. Então eu vou clicar no quadradinho, copiar células. Aí, ó, 100, 200, 300. 100, 200, 300 e assim por diante. Então assim que a gente consegue também repetir sequências aqui no Excel. Outra maneira que dá para a gente utilizar a repetição de sequências no Excel é através de, por exemplo, uma soma cumulativa. Ah, mas o que uma soma cumulativa tem a ver com uma sequência no Excel? Digamos que você tem uma meta mensal e em janeiro, vamos colocar aqui, ó, janeiro, tudo de letra maiúscula. Até dezembro, deixa eu clicar e arrastar para baixo isso daqui. Veja que o Excel ele mantém o padrão de letras maiúsculas, bem legal. Em janeiro, minha meta é acumular, digamos, R$ 1.500 reais. Enter. Em fevereiro, minha meta também é acumular R$ 1.500 reais. Só que, você concorda comigo? Se eu estou acumulando dinheiro, em fevereiro, se eu acumulei em janeiro 1.500, e em fevereiro também acumulei mais 1.500, no caso eu teria R$ 3.000 reais, né? Porque se eu já tenho 1.500 com mais 1.500 de fevereiro, o total seria 3.000. Então aqui em fevereiro, o correto seria agora eu ter R$ 3.000 reais. Em março, eu vou ter mais 1.500 reais. Ou seja, do total que eu já tenho, vamos adicionar mais esse valor, ó. Então ficaria R$ 4.500 reais. Só que imagina só, eu não quero fazer fórmula, eu não quero calcular nada, e eu também não quero ficar fazendo isso de cabeça e de forma manual. Então, é uma sequência, você concorda? 1.500, 3.000, 4.500. Se eu selecionar esses valores, clicar e arrastar para baixo, olha só. Agora eu sei que a expectativa é que no final do ano eu tenha R$ 18.000 reais. De 1.500 em 1.500, eu vou fazendo essa soma cumulativa, que no caso é uma sequência no Excel, até chegar no valor final que eu preciso. Até chegar nessa minha projeção, por exemplo. Agora, uma outra forma de fazer sequência é com a função sequência em si. O Excel ele tem aqui, dependendo da versão que você tenha, igual na célula, escreve aí, sequência. Ó, no meu já apareceu sequência. O seu aparece também? Se não aparece é porque o seu Excel não tem essa função devido à versão dele. Tem problema? Talvez, dependendo daquilo que você precise fazer. É uma ótima solução ter a função sequência, mas se você não tiver, você pode usar todas as outras maneiras que eu mostrei para você. Não tem problema nenhum. Mas vamos lá, se você tem essa função sequência aqui no seu Excel, deixa eu dar 2 cliques, 1, 2, e vou te mostrar como é que usa. A função sequência é bem legal porque automaticamente ela cria sequências. Então, quantas linhas eu quero para minha sequência? Quantas linhas? Digamos que eu queira 10 linhas. Ou seja, linha 1, 2, 3, 4, eu quero 10 linhas. Ponto e vírgula, colunas. Olha, eu não quero usar colunas nenhuma, então eu vou pular essa opção por enquanto. Início. Eu quero iniciar no número 1. E é isso. O final eu vou deixar as 10 linhas mesmo. E vou apertar o Enter. Dá para ver que o Excel fez uma sequência para mim, começando no 1 e terminando no 10. Agora, se eu clicar 2 vezes na primeira célula, 1, 2, eu posso modificar algumas coisas. Agora, ao invés de 10 linhas, eu quero usar 30 linhas. Enter. Ah, dá para ver que a sequência aumentou bastante, ó. E agora eu tenho 30 linhas de sequência de 1 em 1. Deixa eu dar 2 cliques aqui, 1, 2. Aqui no final agora eu quero, ao invés do início ser o número 1, eu gostaria do início ser, por exemplo, o número 0. Ou melhor, o número menos 30. Enter. Dá para ver que ele faz essa sequência de 1 em 1, partindo de um número negativo. E se eu der 2 cliques aqui na sequência, 1, 2, vamos voltar aqui, ó, o início para ser no número 1. E entre esses pontos e vírgulas aqui, onde eu tenho a opção de coluna, eu quero colocar, por exemplo, o número 2. O que vai acontecer? Eu vou ter 2 colunas de sequência. Enter. Olha só. 2 colunas de sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Então a função sequência é bem versátil e ela expande para você, para baixo e para a direita, dependendo do número de linhas ou colunas que você especificar. Também dá para a gente usar a função sequência, e isso é muito interessante, automaticamente, toda vez que você inserir uma nova informação, tanto faz se é produto, se é nome de cliente, se é material, ele vai inserir uma nova contagem. Olha só, aqui eu vou inserir o item Z, só para ficar diferente. Enter. Aqui já aparece para mim o número 4. Ele ficou aqui no cantinho só por causa do alinhamento, mas deixa eu corrigir isso daqui, ó. Selecionar tudo, deixa eu alinhar aqui ao meio, e aí, ó, beleza. Então vamos lá. Item 1, 2, 3, Enter. Número 5. Item ABC, Enter. ABC 1, 2, 3, Enter. Z, X, Y, Enter. Dá para ver que ele faz a contagem para mim, sempre que eu insiro essa nova lista. Ah, e como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai precisar usar 2 funções. Primeiro, a função sequência e depois a função conte valores, para poder contar
a quantidade de coisas que eu tenho e dessa forma retornar a quantidade de linhas que eu preciso para a minha sequência. Espera aí que a gente quebrando essas etapas fica mais fácil. Então, digamos que aqui do lado, deixa eu deletar esses itens, eu quero fazer uma contagem, olha só, igual, eu quero contar valores, 2 cliques, 1, 2, conte.valores, igual conte.valores, de tudo que eu tenho nessa coluna aqui do lado. Eu vou clicar no nome da coluna para poder selecionar tudo e vou apertar o Enter. Retornou 0, por quê? Porque eu não tenho informação nenhuma nessa coluna, mas se eu inserir aqui, ó, qualquer informação, uma letra A e apertar o Enter, retorna para mim o número 1. Por quê? Porque agora eu tenho uma coisa nessa minha lista. Se eu digitar outra coisa, o nome e apertar o Enter, ele retorna o número 2, porque agora eu tenho duas coisas nessa minha lista. Se eu retornar mais uma coisa aqui, ó, Enter, ele vai me trazer um resultado diferente. E a gente pode usar esse raciocínio lógico dentro da função sequência. Olha só, deixa eu deletar tudo aqui. E então, igual, sequência, 2 cliques, 1, 2. Eu quero uma sequência de quantas linhas? De uma linha? De 2? De 3? De 10 linhas diferentes? Depende do quê? Da quantidade de itens que eu tenho. Então vamos fazer primeiro uma contagem dos itens que a gente vai ter na coluna. Conte.valores. 2 cliques, 1, 2, beleza. E aí eu quero contar tudo que está nessa coluna ao lado. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero? Ah, só uma, só a coluna da contagem. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o início? Ah, eu quero começar no número 1000, por exemplo. Beleza, vou fechar parênteses e vou apertar o Enter. Retornou aqui, ó, um erro, até porque eu não tenho nada nessa minha coluna. Mas, à medida que eu inseri o primeiro valor, olha só, item, ou melhor, vamos inserir um nome aqui, ó, e apertar o Enter. Ele retorna para mim o 1000, que é o primeiro número da minha sequência. Se eu retornar um segundo item, banana, Enter, 1001. Kiwi, Enter, 1002. Maçã, 1003. Uva, 1004. E assim por diante. A lista vai crescendo à medida que a contagem cresce, à medida que a lista também cresce. Então é assim que a gente consegue utilizar a função sequência no Excel na prática com vários exemplos diferentes. E lembrando, se você quiser aplicar todo esse conhecimento de fato na prática, além do que eu já mostrei aqui, é muito simples. A gente pode criar uma tabela modelo, por exemplo, para nos ajudar no dia a dia a fazer algum teste, algum cálculo, utilizando todos esses conceitos que eu fiz. Então a gente pode usar, digamos que eu queira aqui uma data, que sempre vai ser dia 1/1 de 2025. Enter. Eu posso muito bem clicar, segurar e arrastar para baixo, mas eu não quero uma sequência da data, e sim datas iguais. A gente já aprendeu, se a sequência não ficar do jeito que você quer, você clica no quadradinho que está aqui do lado. Aí eu clico e coloco copiar células. Beleza. Agora, os produtos eu quero criar algo diferente. Então, ao invés de ficar manualmente item 01, item 02 e etc., eu clico no item, seleciono e arrasto para baixo, e já vou ter a sequência que eu preciso. Para fazer o ID, eu também posso aplicar o mesmo conhecimento, digamos ID-001, Enter. Vou clicar e arrastar para baixo. Pronto, já tem um ID aqui para cada um dos itens que eu fiz. Quantidade pode ser algo manual, né, que é a quantidade que eu tenho em estoque, digamos. Custo total seria uma fórmula, e o preço unitário aqui também seria uma fórmula, por exemplo. Mas, de qualquer forma, veja que a gente já consegue automatizar bastante coisa utilizando a função, utilizando os métodos de sequência aqui no Excel. Dá para a gente criar tabelas de modelo, para a gente fazer testes, cálculos e ver se fica bom utilizar algum gráfico ou outro, por exemplo, né? Eu posso selecionar aqui, ó, o ID e a quantidade que eu acabei de fazer utilizando sequência, inserir, clica no gráfico e seleciona, vê se vai combinar, né, com aquilo que eu preciso, ó, e etc. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de sequências aqui no Excel. Se você tiver dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.